Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. Você perguntou o que aconteceria se você tirasse sua própria vida e se aí o seu espírito ficaria dormindo até o dia do juízo final, quando então Deus decidiria o que fazer com você. Bem, o que acontecerá se você tirar sua própria vida não tem nada a ver com sono ou dormir até o dia do juízo final. Essa ideia de que os mortos estão dormindo é um erro grave, pregado por religiões de um falso cristianismo, como as Testemunhas de Jeová e também os Adventistas do Sétimo Dia. E também alguns professam que no final de tudo, a pessoa que não creu vai ser aniquilada, vai deixar de existir. O que para algum que quer viver a vida em pecado pode até parecer uma boa ideia e achar que está legal, então eu preferir continuar vivendo assim. Eu me lembro um irmão, uma vez ele me contou que escutou a conversa de um testemunho de Jeová no portão da casa do vizinho, e o vizinho ateu. E o testemunho de Jeová insistindo, não, mas no final vão ser aniquilados, os pecadores serão aniquilados. Aí esse ateu falou assim, você promete que se eu não crer, se eu não seguir a sua religião, no fim eu vou ser aniquilado? É, você vai ser aniquilado. Eu disse, puxa, obrigado. Era isso que eu queria ouvir. Percebe o que faz um erro? Então não tem essa de aniquilamento dos seres humanos. No final não vai, todo mundo vai viver para sempre, ou no céu, ou salvo, ou perdido. E não tem nada de sono também. Quando a Bíblia fala de alguns que dormem, ela está usando de linguagem figurada para os salvos que morreram, porque é como se os seus corpos estivessem dormindo, esperando a ressurreição. Você nunca viu no velório, as pessoas falam assim, nossa, parece que está dormindo. É isso que a Bíblia está usando, essa mesma expressão. Para os perdidos, a Bíblia fala que morreram. Mas enquanto isso, o espírito e a alma, tanto do salvo quanto do perdido, estão muito despertos. O salvo estará desfrutando da presença do Senhor, enquanto o perdido aguardará em meio a terríveis sofrimentos, vai ficar ali aguardando o dia do juízo final, quando ele será lançado, aí não apenas espírito, mas espírito, alma e corpo, na sua prisão eterna no lago de fogo, no seu destino eterno de juízo no lago de fogo. Caso você decida tirar a própria vida, é bom que saiba que tão logo a sua alma e espírito deixem o seu corpo, você se encontrará no Hades, você vai abrir os seus olhos no Hades, que é menos um lugar físico e mais um estado ou condição de uma alma que desencarnou. Você estará ali bem desperta, bem consciente em todos os sentidos, inclusive sofrendo dor e sede, apesar de não ter mais um corpo físico. Você experimentará sofrimentos como os do rico, que estava bem consciente de tudo o que acontecia em meio a uma sede terrível e sem solução. Eu estou falando dessa passagem aqui. Morreu também o rico e foi sepultado, e no Hades ergueu os olhos, estando em tormentos. E viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio, e clamando disse, Pai Abraão, tem misericórdia de mim, manda Lázaro que molhe na água a ponta do seu dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Lucas 16, 22. Nessa condição de Hades, você ficaria no mínimo uns 1000 e tantos anos terrestres, se Cristo voltasse hoje, para buscar os salvos, ressuscitando-os ou transformando-os para se encontrarem com Ele nos ares, o que a gente costuma chamar de arrebatamento e ressurreição dos que morreram em Cristo. Mas esse privilégio de sair daqui para estar com Cristo tem apenas os que morrem em Cristo, os que morreram em Cristo, ou os que estiverem vivos quando dessa vinda dele, né, isso que nós chamamos de arrebatamento, quando ele vem buscar a igreja. Ele não desce até a terra, mas a igreja sobe, os salvos ressuscitados e transformados sobem para encontrá-lo nas nuvens, nos ares. Para você e os demais sem salvação, só receberiam seu corpo de volta 1000 e tantos anos mais tarde, mas não para ficarem com Cristo, e sim para se apresentarem diante do grande trono branco, receberem aí a sentença e serem destinados ao lago de fogo. A primeira passagem que eu vou ler a seguir nos fala dos salvos, a segunda passagem nos fala dos perdidos. E vale ressaltar que ninguém é salvo depois da morte. A salvação se dá em vida, quando nós cremos em Jesus e recebemos o perdão de todos os nossos pecados, ficando aptos para comparecer na presença de Deus, lavados pelo sangue de Jesus.
Para os que morrem nos seus pecados não há mais solução, não há mais purgatório, não existe purgatório. Não tem segundo turno nessa eleição para o destino final. Não quero, porém, veja a passagem, não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais como os demais que não têm esperança, porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele. Dizemo-vos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem, porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados, juntamente com eles, nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com essas palavras. 1 Tessalonicenses 4, de 13 a 18. Essa é a ressurreição dos que morreram em Cristo e a transformação dos que estiverem vivos em Cristo. Mas haverá depois uma ressurreição, não dos que morreram em Cristo. Importante você entender isso. E vi um grande trono branco, e agora a passagem que fala só dos perdidos. Vi um grande trono branco, e o que estava sentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. E vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante de Deus, e abriram-se os livros, e abriu-se outro livro, que é o da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. E deu o mar os mortos que nele havia, e a morte e o inferno deram os mortos que neles havia, e foram julgados, cada um segundo as suas obras. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida, foi lançado no lago de fogo. E aí com corpo, alma e espírito. Apocalipse 20, versículos 11 ao 15. Nesse dia do juízo final, do grande trono branco, só comparecerão os perdidos para receberem sua sentença e serem lançados no lago de fogo eternamente. Nesta cena descrita na passagem, não existem salvos, não saem salvos dali. Porque os que foram salvos terão sido ressuscitados, transformados e transferidos para os novos céus e nova terra. Você não iria querer estar diante desse terrível trono do juízo final. Não é um julgamento final para ver quem vai para o céu e quem vai para o inferno. Não! É uma sentença final. Os salvos já tiveram seus pecados perdoados, não tem o que julgar. Já estão salvos. Os perdidos é que serão sentenciados ao sofrimento eterno no lago de fogo. O grande problema do que você diz de se tirar a própria vida começa com o erro dessa definição. Ninguém tem uma vida que seja propriamente sua. Toda a vida pertence a Deus. Em Ezequiel 18, versículo 4, diz que todas as vidas me pertencem, tanto a vida do Pai como a vida do Filho me pertencem. Além disso, ninguém foi autorizado a tirar a própria vida, porque o Senhor é o que tira a vida e a dá. Faz descer a sepultura e faz subir, faz tornar a subir dela. 1 Samuel 2,6. Querer se matar é desafiar o próprio Deus, mexendo com aquilo que pertence a Ele, não a você, a vida. A vida. E fazer com que a sua existência na Terra termine com um ato de homicídio. Você não vai querer isso no seu prontuário, vai? Então, ao tirar a vida que não lhe pertence, você estaria cometendo no mínimo 2 crimes hediondos aos olhos de Deus. Primeiro, estaria se apropriando de algo que não lhe pertence, a vida, que lhe foi apenas emprestada. Segundo, estaria cometendo um homicídio, que é matar um ser humano. E essas palavras escritas na primeira carta do apóstolo João, eu quero que você grave muito bem na sua mente e no seu coração. Ele escreveu assim: vós sabeis que todo assassino ou homicida não tem a vida eterna permanente em si. 1 João 3,15. Visite respondi.com.br. Adquira os livros ou baixe e-books. Visite 3minutos.net. Baixe o aplicativo